Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para meditarmos em mais uma palavra, sobre mais um tema. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, acesse o nosso site. Se você fizer isso, vocês também nos ajudam a levar a palavra de Deus às outras pessoas, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Robson e vamos ao tema de hoje. Preste atenção. Eu vou falar hoje sobre Miqueias capítulo 3, a passagem muito importante que está lá no livro de Miqueias, no capítulo número 3. O versículo é o de número 12. Preste atenção ao que está escrito. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém será lavrada como um campo e se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mais uma vez, portanto, por causa de vocês, Jerusalém será lavrada como um campo, se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Gente, no início aqui, por causa de vocês, essa palavra está se referindo, vocês são os sacerdotes, profetas, os chefes do povo daquela época, né? Eram os líderes religiosos daquela época. Então, o profeta Miqueias estava dirigindo uma mensagem de Deus àqueles profetas. E ele diz o seguinte: por causa de vocês, profetas, Jerusalém será lavrada como um campo, se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Isso daqui é uma sentença que Deus está proferindo contra os profetas daquela época. E Jerusalém, a cidade, ela seria lavrada, tá? Dá uma olhada num campo lavrado agora para você entender mais ou menos o que ia acontecer com a cidade de Jerusalém naquela época. Em outras palavras, ela seria devastada, tá? Essa seria a sentença, e o monte do templo se tornaria uma colina coberta de mato, ou seja, o lugar iria ficar devastado, deserto e cheio, sabe, daquele mato que cria no lugar onde não existe ninguém, entendeu? Então, por que Deus proferiu essa sentença, esse juízo sobre a cidade de Jerusalém? Tá? Eu vou explicar para vocês. Por causa dos profetas, dos sacerdotes, dos chefes do povo naquela época, tá? Foi por causa deles que Deus castigou Jerusalém naquela época, que Deus determinou que a terra de Jerusalém iria ficar devastada, iria ser lavrada, e o templo, o monte do templo, iria virar uma colina coberta de mato, tá? Então, foi por causa dos profetas, dos sacerdotes daquela época. E você pode me perguntar, por quê? O que de tão grave os profetas, os sacerdotes, os líderes religiosos, o que eles fizeram de tão grave para que Deus castigasse a cidade de Jerusalém dessa forma? No versículo anterior, no versículo de número 11, a gente consegue entender por que Deus castigou aquela cidade. Foi por causa deles. E olha o que eles estavam fazendo. Os seus cabeças, ou seja, os seus chefes, eles dão as sentenças por suborno, por propina. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Interesse no quê? No dinheiro. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo:
não está o Senhor no nosso meio, nenhum mal nos sobrevirá. Tá? Então eu só vou ler mais uma vez para que você entenda. Os seus chefes, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, por dinheiro, por propina. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, também no dinheiro, também em recursos materiais. E os seus profetas adivinham, proferem suas profecias, ensinam também por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Tá? Então, aqueles sacerdotes, os líderes religiosos, os profetas daquela época, os chefes daquela época, trazendo para os dias de hoje, seriam os líderes religiosos de hoje, alguns pastores, de repente padres, bispos e assim por diante. A única coisa que eles faziam naquela época era pregar, dar sentenças, fazer profecias por dinheiro, tá? Eles faziam o trabalho deles por dinheiro e por causa disso Deus castigou a cidade de Jerusalém e disse que ela seria lavrada, em outras palavras, devastada, e o monte do templo se tornaria numa colina cheia de mato, tá? Então, por causa desses homens que só estavam preocupados em dinheiro, Deus castigou a cidade de Jerusalém. Eu te pergunto, será que nos dias de hoje existem líderes religiosos iguais a esses? Isso daqui que eu li para vocês aconteceu aproximadamente 700, 600 anos antes de Jesus vir a esse mundo. 600, 700 anos aproximadamente aconteceu isso antes de Jesus vir a esse mundo. Se já acontecia antes de Jesus, imagine nos dias de hoje. Imagine nos dias de hoje. Eu pergunto a você, será que hoje existem profetas, pastores, bispos que só pregam por dinheiro? Será que existe isso hoje? O que você acha? Eu digo a vocês, eu afirmo que está cheio, está cheio. E eu suspeito de uma coisa, viu? Que muitas crises pelo mundo e até mesmo aqui no Brasil são resultado, acontecem em função disso daqui, tá? Eu suspeito que muitas crises aconteçam por causa desse tipo de coisa, tá? Aqueles que deveriam dar o exemplo, que deveriam pregar a palavra de Deus por amor, cuidar das pessoas por amor e por obrigação, por causa daquilo que foram chamados, que foram obrigados a fazer, que foram ordenados a fazer, mas eles só fazem por dinheiro, e por causa disso, Deus, naquela época, castigou aquele povo, aquela cidade, por conta desses homens, que só faziam a obra de Deus com interesse no dinheiro, tá? Se naquela época existia, imagina nos dias de hoje, tá? Então, essa era a mensagem de hoje. Fique de olhos abertos, de olhos atentos. Não é geral isso, existem pastores que pregam a palavra por amor, com dedicação, com alegria, mas infelizmente existem esses que envergonham o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Envergonham o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Por causa de vocês, a Bíblia diz, o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Os gentios são aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não buscam a Deus, tá? Eles falam mal do Evangelho por conta desses que se dizem pastores, que se dizem sacerdotes e só fazem por interesse no dinheiro, só fazem a obra de Deus por causa do dinheiro, para o dinheiro, pelo dinheiro, infelizmente, tá? Gente, se inscreva nesse canal, acesse o nosso site, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.